O livro de Eclesiastes, a busca por sentido em um mundo passageiro. Bem-vindos à nossa jornada pelo livro de Eclesiastes, um dos textos mais enigmáticos e profundos da Bíblia. Preparem-se para mergulhar em reflexões sobre a vida, a sabedoria, o trabalho, a riqueza e, acima de tudo, a busca incessante por sentido em um mundo que muitas vezes parece carecer dele. O Eclesiastes nos convida a confrontar a realidade de que tudo é vaidade. Mas o que o autor realmente quer dizer com isso? Seria um lamento pessimista ou um convite à sabedoria prática diante da brevidade da existência? A autoria de Eclesiastes é tradicionalmente atribuída ao rei Salomão, filho de Davi, conhecido por sua imensa sabedoria e riqueza. Inclusive, o livro é escrito do ponto de vista de um pregador. A palavra hebraica Kohelet, traduzida como Eclesiastes, significa isso, que descreve sua experiência de vida, suas observações e suas conclusões sobre o que realmente importa. Uma curiosidade interessante é que, se de fato Salomão foi o autor, ele provavelmente o escreveu em um período mais maduro de sua vida, talvez depois de ter experimentado em plenitude as riquezas, os prazeres e as conquistas humanas, percebendo que nada disso por si só preenchia o vazio existencial. Isso dá um tom de profundidade, por vezes melancolia, às suas observações. Outra perspectiva levantada por alguns estudiosos sugere que o livro pode ter sido escrito por um autor anônimo que se identificou com a figura de Salomão para dar autoridade à sua mensagem. Mas, independentemente da autoria exata, a mensagem de Eclesiastes ressoa como uma verdade atemporal. A vida na Terra, com todas as suas alegrias e frustrações, é passageira. Ao embarcarmos nesta exploração, seremos desafiados a questionar nossas próprias ambições e reavaliar o que valorizamos e, quem sabe, encontrar um novo significado em meio às vaidades desse mundo. Eclesiastes capítulo 1. Nada tem sentido. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá. Para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, e o que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando,
Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. O capítulo 1 de Eclesiastes começa com a declaração impactante: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Ou na tradução que usamos anteriormente, que grande inutilidade. E ele acrescenta: nada faz sentido. Ou seja, entendemos que se referir à vaidade é o mesmo que se referir a algo inútil. E como ele bem explana, ele usa a frase correr atrás do vento. Ora, quem corre atrás do vento conseguirá, no final das contas, capturar alguma coisa? Logicamente que não. Se deparará com um vazio imenso e um sentimento de ter se esforçado em vão. Aqui, o autor do livro, que se apresenta como um rei que teve tudo, sabedoria, riqueza, prazeres, ele conclui que nada disso trouxe a ele contentamento duradouro. A busca por propósito em conquistas externas, em acumular bens ou buscar apenas prazer, é como correr atrás do vento. No final das contas, você vai sentir que correu atrás de nada. E como diz no começo do livro, foi algo inútil. Essa ideia, ela ressoa profundamente com os ensinamentos do budismo, que fala sobre o sofrimento, que ele é inerente à existência humana. O Buda, ele ensinou que o apego às coisas transitórias, sejam elas materiais, emocionais ou intelectuais, é a raiz do sofrimento. Da mesma forma que o pregador de Eclesiastes vê a vaidade em tudo que é terreno, o budismo também nos convida ao desapego, a entender que a verdadeira felicidade não reside no ter ou conquistar, mas na libertação do apego e na compreensão da impermanência de tudo. É uma busca por um sentido que transcende o efêmero, ou seja, aquilo que ultrapassa o que é transitório, o que é passageiro. E na sequência, no versículo 4 ao 7, ele nos apresenta uma visão cíclica e por vezes desoladora da existência. E ele diz: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que todos os rios corram para lá. Essa passagem nos lembra que a vida é uma série de repetições, ou seja, um ciclo. As tendências da moda, os dilemas políticos, as aspirações humanas, tudo parece ser uma variação daquilo que já foi antes. Se você olhar para a história, você vai ver que todas as coisas que se praticam hoje já foram praticadas há muito tempo atrás. É a lei da impermanência e da ciclicidade. Uma verdade presente em muitas filosofias orientais. No taoísmo, por exemplo, o conceito de yin e yang ilustra essa eterna dança de opostos complementares, onde tudo flui e reflui em ciclos intermináveis. Não há um fim ou uma novidade absoluta, apenas a constante transformação. Reconhecer esses ciclos pode ajudar a diminuir a ansiedade pela novidade e encontrar a paz na aceitação do fluxo da vida. Ou seja, nós, como seres humanos, sempre estamos ansiosos por aquilo que
virá. Sempre estamos buscando a novidade, a tendência, aquilo que vai aparecer de novo, e isso gera dentro de nós um ciclo de ansiedade interminável. Quando a verdade que é salientada aqui no livro e também nas tradições antigas é que nós devemos encontrar a nossa paz aceitando o fluxo das coisas, ou seja, vivendo o momento presente, ou seja, curtindo a vida como ela se apresenta, aproveitando os momentos, para que mais tarde não venhamos nos arrepender por termos desperdiçado nosso tempo, porque aqui há um alerta sobre a impermanência, ou seja, tudo vai passar. E se você não viver o momento presente, se você não aproveitar as pessoas que você ama, se você não der a devida atenção às coisas que você possui e que dinheiro nenhum pode comprar, um dia tudo isso vai se acabar. Assim como o sol se põe ao cair da tarde, também a nossa vida chegará ao fim do ciclo. E se de repente você negligenciar as coisas que realmente têm valor, no final das contas restará um sentimento de remorso e culpa por não ter se dedicado a viver aqueles momentos tão preciosos. Na sequência, ele fala a respeito do conhecimento e do sofrimento que todo conhecimento pode trazer na vida de uma pessoa. Isso não quer dizer que não devamos buscar o conhecimento, mas entender que não é o conhecimento que vai nos dar a paz, que vai nos dar aquela serenidade para viver a vida. Ele diz aqui, porque na muita sabedoria há muito enfado. E usando essa tradução mais moderna, diz, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Essa é uma das lições mais paradoxas do livro. Parece contraintuitivo. Não deveríamos buscar o conhecimento? A dor aqui não é necessariamente o sofrimento físico, mas a angústia existencial que surge com a percepção da futilidade das coisas, da complexidade do mundo e da nossa própria limitação. Ou seja, quando a gente conhece, quando a gente se depara com a realidade das coisas e se toca, vamos dizer assim, que todas as coisas que a gente busca não passam de vaidades, de coisas inúteis, a gente começa a sofrer quando despertamos para esse conhecimento. Ou seja, é uma verdade dolorida. É a mesma verdade que o rei Salomão ele se deparou quando ele decidiu parar para pensar nessas coisas. Aí vem aquela angústia existencial. E quanto mais nós sabemos, mais percebemos o quanto não sabemos de nada. E o quão pouco controle nós temos sobre os grandes eventos da vida e também da morte. Uma parábola taoísta ilustra bem essa lição. Ela conta a história de um homem que se esforçava para aprender tudo o que podia, colecionando livros, dominando diversas artes, mas um dia ele encontrou um sábio e, ao vê-lo exausto e sobrecarregado, o sábio perguntou: por que você carrega tanto peso? O homem respondeu: eu estou buscando a verdade, o conhecimento. Então o sábio sorriu e disse: a verdade não está nas montanhas de livro que você carrega, mas no vazio entre eles. Quanto mais você acumula, mais se afasta da simplicidade existencial. Essa parábola, como a lição de Eclesiastes, ela não desvaloriza o conhecimento, mas ela alerta para o perigo da sobrecarga mental.
da ilusão de que a acumulação de fatos nos trará a verdadeira felicidade. O conhecimento sem sabedoria pode nos aprisionar em preocupações e frustrações. A verdadeira sabedoria talvez resida em saber o que realmente importa, em aceitar o que não pode ser mudado, encontrando paz na simplicidade e na aceitação da vida como ela é. Então, ao refletir sobre essas 3 lições desse primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, nós somos convidados a reavaliar a nossa própria busca por sentido, a reconhecer os padrões cíclicos da vida e a encontrar um equilíbrio em nossa busca por conhecimento. É importante o conhecimento, mas entenda que conhecer pelo conhecer também é vaidade. Esse conhecimento ele deve te trazer a luz sobre as coisas como elas realmente são e te dar ferramentas para que você possa viver o momento presente sem ficar ansioso pelas coisas que virão. Nós podemos aplicar essas verdades em nossas vidas todos os dias, mas sabemos que devemos focar no aqui e no agora, porque a nossa existência aqui, ela é passageira. Então, se apegar às coisas que nós temos é vaidade, é correr atrás do vento, como fala o pregador. Então, reflita sobre essas palavras, leia o primeiro capítulo de Eclesiastes e tire um tempo para absorver essas lições e trazer uma nova percepção da sua vida. Que você tenha uma vida abençoada e que você possa encontrar o sentido da vida.